Olá, meu amigo e minha amiga concurseira, seja bem-vindo ao canal Direito para Concursos. Eu sou o Daniel Lopes e agora iremos tratar a respeito de temas relacionados ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, tratando a respeito de mais conceitos que são trazidos ali no Estatuto. São conceitos muito importantes e muito regularmente cobrados na sua prova. Espero que você goste, inscreva-se aí no nosso canal, deixe um comentário, já deixe o seu joinha também e boa aula para você! Vamos continuar os nossos estudos a respeito dos conceitos aqui do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Primeiramente aqui, comunicação. Comunicação aqui no Estatuto da Pessoa com Deficiência é tratado como uma forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, que é a Libras, a visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações. É aqui um conceito inclusivo, um conceito que é amplo e traz diversas hipóteses que podem ser consideradas comunicação. Isso daqui é de forma que a pessoa com deficiência ela vai se sentir incluída dentro da sociedade, já que a forma como ela se comunica é considerado comunicação também, assim como qualquer outra comunicação. Adaptações razoáveis. O que são adaptações razoáveis? Adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais. Quando falamos aqui de adaptações razoáveis, estamos falando de modificações, adaptações. Modificações/adaptações. Que sejam razoáveis, isso é, que não acarretem ônus desproporcional e indevido. Eles são requeridos em cada caso, terá que se ver em cada caso qual que é a adaptação necessária. Vamos tomar cuidado porque aqui não se confunde com a tecnologia assistiva que nós vimos na outra aula. A tecnologia assistiva ela não é uma adaptação. Ela é um produto, ela é uma tecnologia que ela serve para aperfeiçoar a forma como a pessoa interage com aquelas barreiras. É diferente, tá bom? A adaptação razoável é a adaptação com relação àquilo que já existe de forma que não acarrete um ônus muito grande para a pessoa, uma dificuldade muito grande para se adaptar. Agora, a tecnologia assistiva não, é um novo produto, uma nova tecnologia que visa assistir a pessoa, permitir a interação dela de forma mais plena. Elemento de urbanização. Quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como os referentes à pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo, e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico. Elemento de urbanização, elemento relacionado aqui às cidades. Mobiliário urbano, conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou edificação, de forma que sua modificação ou seu traslado não provoque alterações substanciais nesses elementos. Aqui ele dá o exemplo do que seriam mobiliários urbanos. Só lembrar, mobiliário tem a ver com bens móveis, bens que podem ser transferidos de um lugar para o outro, né? Eles podem ser modificados e podem ser trasladados. Tá? Então, essa é a situação que eles podem ser modificados ou podem sofrer traslado
já que eles são móveis. Quais são esses? Semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivo às telecomunicações, são aqueles pontos telefônicos, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga relacionados a bens móveis. Pessoa com mobilidade reduzida. Aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação. Pode ser permanente ou temporária. Lembrando aqui que o conceito de pessoa com deficiência é um conceito de longo prazo. Aqui a pessoa com mobilidade reduzida, um outro conceito é relacionado a uma dificuldade ali de movimentação, que pode ser tanto permanente como também temporária, e gera redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção. Inclui, então, idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Pessoas que podem possuir mobilidade reduzida a depender do caso. Residências inclusivas. Unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social, é um serviço de assistência social, que é o SUAS, localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com deficiência em situação de dependência, que não dispõem de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Aqui é uma situação de assistência social. As residências inclusivas, elas têm esse caráter de assistência social com relação ao jovem e ao adulto com deficiência. É necessário, então, que eles possuam esse apoio psicossocial e tenham uma estrutura adequada, principalmente aqui para as pessoas que têm situação de dependência. Quando você pensar, então, residência inclusiva, pense em assistência social, pessoas que possuem algum tipo de dependência, elas são vulneráveis. Moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Moradia com estruturas adequadas capazes de proporcionar serviços de apoio coletivos e individualizados que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência. Aqui, com relação à moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, temos que realmente o caráter aqui é de proporcionar independência a essas pessoas. São moradias que possuem estrutura adequada para proporcionar serviços de apoio coletivo individualizados que respeitem o grau de autonomia deles. Não tome cuidado aqui, então ele vai tentar te confundir residência inclusiva com a moradia para a vida independente. Aqui na moradia para a vida independente, estamos tratando de autonomia, proporcionar uma moradia que seja capaz de proporcionar essa autonomia, né, essa independência a esses jovens e adultos com deficiência. Agora, a residência inclusiva ela já possui um caráter assistencial, um caráter de apoio psicossocial. Muito cuidado para não confundir essas duas situações. Aqui eu estou apontando as principais situações em que o examinador pode te cobrar, situações em que ele vai querer te confundir, como a tecnologia assistiva, confundindo com as adaptações razoáveis. Também ele vai querer te confundir aqui residência inclusiva com moradia para a vida independente. E ele vai querer te confundir os termos ali relacionados à pessoa com deficiência, quais são os conceitos relacionados a isso. Outra situação que ele vai querer te confundir é relacionada aqui às barreiras, com relação à barreira arquitetônica e barreira urbanística. São as principais situações aqui que vemos até então. Outra situação que ele também vai querer te confundir é relacionada ao atendente pessoal e o acompanhante.
é muito possível que ele queira te confundir com relação aqui aos dois. O atendente pessoal é uma pessoa membro ou não da família, que com ou sem remuneração assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Aqui é aquela pessoa que ajuda a outra, mas não é um atendimento técnico, não é um atendimento técnico, é um atendimento pessoal. É aquela pessoa que está ali no dia a dia para ajudá-la com atendimentos básicos, essenciais, é aquela pessoa que às vezes ajuda a se vestir, ajuda, é uma cuidadora, ajuda nesse tipo de coisa. Agora, com relação ao acompanhante, é aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. O atendente pessoal, ele pode ser, o acompanhante, desculpa, ele pode ser um atendente pessoal, mas ele pode também não ser um atendente pessoal. Pode não ser aquela pessoa que está ali no dia a dia. Ó, lembrando aqui que o atendente pessoal, ele está ali no exercício das atividades diárias. É aquela pessoa que diariamente auxilia a pessoa com deficiência, tendo ou não remuneração. Isso não é o importante e sendo ou não membro da família, não precisa ser um membro da família. Agora, o acompanhante é aquela pessoa que está, naquele momento, acompanhando a pessoa, ainda que ela não seja atendente pessoal. Muito cuidado com essas duas hipóteses, saiba diferenciá-las na sua prova, atendente pessoal de acompanhante. E profissional de apoio escolar, pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Aqui, então, tratamos daquele profissional que apoia o aluno, está ali, às vezes, diariamente, indo para a escola com a pessoa, auxiliando na alimentação, auxiliando em higiene e locomoção. Esse é o profissional de apoio escolar. Lembrando aqui que ele exclui as atividades técnicas. Uma enfermeira, um médico, alguma situação que seja técnica que não entra nessa situação de profissional de apoio escolar. Muito cuidado quando ele fala aqui excluídas, é muito comum ser cobrado esse tipo de coisa em prova. Tá? Finalizamos aqui então esse início do estudo do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tratando a respeito dos conceitos mais importantes. Eu espero que você tenha gostado da aula. Não esquece de se inscrever no canal e deixa também já o seu joinha. Comente aí caso tenha algum tipo de dúvida, alguma sugestão, um elogio ou alguma crítica também. Tá? Compartilhe com seus amigos também para o nosso canal estar sempre crescendo. E eu te agradeço por ter acompanhado até o final da nossa aula. Muito obrigado, bons estudos para você.